dia. A gente vai estar mais uma vez conversando sobre Bíblia, sobre o ensino de Deus, a revelação de Deus que a Bíblia busca, mostrar, demonstrar a todos nós. E o que temos feito sempre é esse interesse de saber, para poder desfrutar melhor desse amor, dessa maneira dele atuar conosco, podemos desfrutar melhor conhecendo como é que funciona, a motivação disso. Então é basicamente isso que temos buscado nesses cultos que realizamos todas as manhãs. No Salmo 119, versículo 115, a Bíblia diz assim: apartai-vos de mim. Isso aí o salmista cantando, o salmista no seu momento de adoração: apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Isso tem muito a ver com essa maneira que a gente entende, até a vida cristã, a vida religiosa em si. Acreditamos que é no afastamento das trevas, no afastamento das coisas que são consideradas perniciosas, é que a gente vai ser obediente, é que a gente vai ser agradável, é que a gente vai conseguir ser, ser menos ofensivos a Deus. Então nós temos isso foi plantado no coração da gente, de que é afastado da coisa ruim é que a gente vai cometer as coisas boas. Mas isso a Bíblia coloca que não é verdade, não funciona, Não funciona. A história mostra isso. Quando na Idade Média foram criados os mosteiros, a ideia era separar algumas pessoas do convívio social para que eles pudessem ficar mais santificados, mais espirituais, mais dedicados a Deus, mais exclusivos a Deus, e com isso pecariam menos. E foi descoberto que não funciona assim. Não é isso que vai mudar o coração do homem. Na verdade, quem muda somente quem muda o coração do homem é o Espírito de Deus. E ele só faz isso no coração daqueles que abrem o coração, daqueles que realmente querem que essa transformação aconteça. Então, isso ele realiza. Não tem outra metodologia, não tem outra orientação que possa substituir essa ação do Espírito na vida de uma pessoa, tá? E esse versículo 115 canta exatamente isso. Senhor, eu quero ficar afastado, aí no caso dos malfeitores, para que eu possa guardar os teus mandamentos. Como se para guardar os mandamentos fosse necessário isso. É o entendimento do salmista. Na verdade, não é assim, tá? É aí que entra a paráfrase terapêutica, que ela diz o seguinte: nós somos bem-aventurados, nós que já abrimos o nosso coração, já nos sujeitamos ao convencimento do Espírito, já passamos pelo novo nascimento, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito conhecer, viver, desfrutar e guardar os seus mandamentos. Ele tem feito isso. Tem textos no Antigo Testamento e também lembrado lá em Hebreus, onde a Bíblia coloca que Deus avisa: olha, eu vou colocar a minha vontade, os meus estatutos, eu vou colocar o meu temor no coração deles. É eu que vou colocar. Não é a intensidade deles, a dedicação deles, não. Eu é que vou colocar isso no coração deles. Então, somos bem-aventurados, porque nós não conseguiríamos fazer isso, mas ele vem, porque passamos pelo novo nascimento, porque nos sujeitamos ao convencimento do Espírito, então ele vem e opera isso no coração da gente. Então, o Espírito ajudador tem nos feito conhecer, viver
desfrutar e guardar os seus mandamentos, a ponto, olha só, a ponto de não desejarmos distância dos malfeitores, não desejarmos, mas sermos luz na vida de cada um deles. Então, em vez da gente querer distância dele, até por consequência desse envolvimento com os mandamentos do Senhor, não é? Nós vamos querer aproximação, né? Jesus, e aí até seguindo, já que temos a mente de Cristo, né? Até seguindo o exemplo de Jesus, né? Em vez de ficarmos somente nos lugares que aparentemente nem precisam, a gente vai estar ansioso para estar lá no meio das pessoas que precisam, né? Foi por isso que Jesus, na língua, no julgamento, na condenação dos religiosos, né? Dos religiosos, Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Então, esse é um bom título para a gente, né? Foi chamado de beberrões, de beberrão. Então, esse é um bom título para a gente. Por que Jesus foi chamado de beberrão? Porque ele queria ser luz no meio dos que precisavam. E não essa ideia do salmista, apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Né? Os mandamentos do Senhor é justamente amar as pessoas, é estar com elas, é ser bênção na vida delas. Então, é o contrário do que o salmista está falando aí. Tá? É estar no meio daqueles que precisam. Ah, mas os religiosos linguarudos, o joio vai reclamar, vai falar. Mas aí você vai escolher. Ou você agrada ao joio, ou você agrada a Deus. Ou você atende aos anseios carnais, né, do joio, ou você vai querer, para agradar a Deus, você vai querer ser luz, sal, no meio daqueles que precisam realmente. Tá? Então, veja, buscamos compreender, dentro de todo esse espírito, né, do amor de Deus para conosco e com todo mundo, nós buscamos compreender como ele atrai todo mundo. Né? Olha, semelhante ao que estamos falando. Em vez de afastar, né, é atrair, é querer para perto de si. Como é que ele faz isso? Tem duas palavras que eu vou mencionar aqui. A primeira, ele perdoa, não o estado de pecado. Tá? Porque isso aí é uma coisa muito interior. A pessoa vai ser perdoada no seu estado de pecado se ela passar por esse novo nascimento. Ela precisa se render ao convencimento do Espírito. Aí ela abre o coração e Deus então entra no coração dela pela permissão dela. E aí vai operar todo o perdão necessário para a sua condição de pecador. Porém, esse perdão que ele faz, que ele realiza para atrair o mundo para si, é aquele que Jesus fez lá na cruz, quando Jesus olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, Pai, não deixa que isso que eles estão fazendo comigo se torne impedimento para que eu me achegue a eles e para que eles venham para perto de mim. Não deixe que essas coisas que eles estão agindo, fazendo contra mim, venha a ser impedimento para essa aproximação, não é? Aí vem a segunda palavra, acolhimento. Senhor, não deixe que essas coisas que eles estão fazendo seja impedimento para o meu acolhimento a eles, não é? O meu interesse de recebê-los como eles são. Tá bom? Então, o perdão e o acolhimento são duas maneiras poderosas que Deus opera para atrair, para chamar para si as pessoas que ele ama. E isso a gente pode ver perfeitamente, né? Entender perfeitamente quando a gente tem em mente esse amor dele para com todos nós. Tá? Esse amor de distância, não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é que, em vez de a pessoa desfrute das bênçãos dele, distante, pode haver esse desfrute, né? Mas é muito limitado, a pessoa vem aproveitar todas essas bênçãos perto dele. Aí a pessoa vai aproveitar muito melhor o que ele tem para oferecer. Tá bom? Ok? Então isso é basicamente o que nós estudamos, conversamos nos nossos
cultos matutinos, né? Falando sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Maria Arideia, muito bom dia. Muito bom dia. Então, falando aqui sobre o culto a Deus. Cultuar a Deus é manifestar-se contra a exploração do trabalhador. Esse é um culto a Deus. Tá? Ficar lá no blá blá blá, ficar lá, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és isso, Senhor, tu és aquilo, Senhor, como eu te amo, minha vida é tua, Senhor, é ficar nesse blá 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 dominical, repetitivo, e na segunda-feira não ir viver aquilo que está cantando, aí aquilo tudo é conversa fiada, é perda de tempo. Percebe? Então, quando eu me manifesto contra a exploração das pessoas, a exploração do trabalhador, quando eu me manifesto contrário a essa situação tão normal que tem por aí, né? Então, eu estou me manifestando, eu estou cultuando a Deus. Tá? E isso é só para a gente lembrar de um caso que eu escutei recentemente, onde o patrão chegou com um carro muito bonito, né, no trabalho, chegou e estacionou aquele carro lindo, aí o empregado dele disse, que carro lindo, patrão, que coisa linda, parabéns, aquela coisa, aquela bajulação que a gente gosta de fazer. Né? Aí o patrão disse, olha, se você gostou do carro? Gostou. Tem certeza que gostou? Gostou. Olha, se vocês trabalharem muito, se vocês vestirem a camisa da empresa, se vocês atuarem, se dedicarem de verdade no trabalho de vocês, no ano que vem, eu vou trocar esse carro por um mais bonito ainda. É bem assim. É bem assim. E isso a gente acha normal. Entendeu? É normal. A gente sempre foi colocado no coração da gente, na cabeça da gente, que o dinheiro dele é mais importante do que a mão de obra nossa, do que o trabalho. O trabalho, se você sair, tem 200 querendo entrar, e o dinheiro dele não. Então, no sistema de Mamon, o dinheiro dele é mais importante do que o trabalho das pessoas, do que a vida das pessoas. Quando, na verdade, aquela porcaria do dinheiro dele, se ficar quieto num canto, não produz nada. Se deixar no canto, vai virar mofo. Vira mofo. Não vale nada. Ele precisa, para não virar mofo naquilo, ele precisa de gente que trabalhe para aquilo não virar mofo. Mas a gente valoriza aquela porcaria e esquece de valorizar quem realmente dá vida para aquela porcaria. Mas foi colocado isso no sistema de Mamon, é assim que funciona. Entende? As pessoas são menos importantes. O importante é aquilo, aquele mofo ali. Aquilo é que é importante. E a gente acha normal. A gente aceita isso tranquilamente. É normal que o empregado possa, o dono daquele mofo, daquela coisa, possa ganhar 20 vezes mais, enquanto que o de cá que dá o duro ganhe uma miséria. E outra coisa, tem que trabalhar calado, porque se reclamar, sai e tem 200 querendo entrar. A gente acha normal. Isso não é do coração de Deus, isso é de Mamon, isso é do diabo. É assim que funciona. Esse é o sistema desse mundo. Entende? Então, toda vez que a gente se coloca contra essa exploração, a gente está adorando a Deus, exaltando a Deus. Quando a gente reclama de um determinado deputado, porque são eles que fazem as leis e tiram os direitos. Quando a gente diz assim, não, eu não vou votar nele mais, porque ele trabalha a favor do dono do mofo e não da força de trabalho. Mas quando a gente faz isso, a gente está cultuando a Deus. Agora, quando a gente diz, não, é normal. Repare algumas conversas que Mamon colocou e que a gente acha normal. Né? Veja só,
Falar de Deus e de trabalho e de emprego e de dinheiro e de salário, isso é coisa de comunismo. Então isso é contra Deus. Foi colocar isso na cabeça da gente. Então a gente não toca nesse assunto. Eles podem explorar como for os outros. A gente não pode tocar porque é comunismo. É contra Deus. Colocaram isso na cabeça da gente. Critica o sistema da igreja de Jerusalém, que era exatamente assim. Todo mundo vendia tudo que tinha para que todos pudessem ganhar igualmente, comer igualmente com os mesmas. Então critica isso. Jerusalém era coisa do diabo. Jerusalém, a igreja de Jerusalém era comunismo. Era contra Deus. Colocaram isso na cabeça da gente, né? Prega que todo mundo pode ser rico se quiser. A ideia é assim, só é pobre quem quer, porque quem quer ser rico vai trabalhar, vai dar duro, vai... Essa é a ideia que tem. Eles precisam, para ficar ricos, eles precisam que 70% das pessoas, no mínimo, sejam pobres, para que eles possam explorar. Então eles precisam manter essa quantidade grande de gente pobre para poder atender às ganâncias deles. E a gente acha normal. A Mamon também ensina que há liberdade para isso, há liberdade para as pessoas enriquecerem. Está tudo tranquilo aí, né? Há uma liberdade, você pode... Entendeu? A ideia é essa. Mas só 20% é classe média e 10% é rico. E só 1% é muito rico. Todos precisam explorar 70% para se manterem ou na riqueza, ou na classe média, né? Ou no muito rico. Precisa de 70%. Então não existe liberdade, esse 70% sempre vai haver. Eles precisam desse, para poder aquele mofo não virar mofo. E para mudar isto só depende de nós. Deixarmos de brigar pelos interesses deles. Eles não brigam não, eles nem estão aí. Na hora que eles se sentem mal em um lugar, eles correm, vão viajar, vão para outro lugar. A gente não, a gente fica se degladiando, brigando. Uns defendendo eles e outros defendendo os que estão brigando por eles. É impressionante o nosso caso, né? Um grupo briga defendendo eles, que não estão nem aí, eles vão embora, porque tem grana para poder ir para onde quiserem. Mas fica esse grupo aqui defendendo eles. E esse grupo de cá brigando para poder conseguir alguma coisa que vai beneficiar eles e esses. Esses aqui que ficam protegendo os de lá. Esse grupo é quem briga para que esse grupo também saia ganhando. É assim que a gente funciona. É assim que Mamon funciona. O sistema funciona assim, né? Nos unir e votar em quem fica do nosso lado. Mostrar aos outros. Aliás, os deputados evangélicos sempre votam contra o trabalhador. A maioria dos deputados evangélicos estão lá, né, por que votam contra o trabalhador? Porque os que exploram o trabalhador têm dinheiro para fazer assim. Olha, deputado, toma dinheiro aqui para poder ajudar nos serviços sociais aí, para ajudar a sua igreja, para ajudar seu bolso, para ajudar a sua campanha. Eles têm dinheiro. Aí os deputados evangélicos, em nome de Jesus, vai lá e faz os gostos deles, protegem eles. É bem assim, tá? Manifestar-se contra a exploração do trabalhador é o culto a Deus. É um culto mais poderoso do que aquele blá 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 que a gente faz todo domingo. Proteger quem Deus ama. Estar do lado de quem Deus ama. Deus ama o rico também, mas Deus ama também o pobre. Então temos que agir para que os dois... Como é que os dois ganham? Somente um ganhando? Não. Quando o pobre ganha, o rico ganha também. Recentemente, quando aqui no Brasil, o pobre estava ganhando bem. O pobre tinha carro novo, viajava de avião, fazia aquela coisa toda. Quem também estava ganhando eram os ricos, porque o pobre pega dinheiro e vai comprar coisas que o rico vende. Ou o rico produz nas indústrias deles. Todo mundo ganha.
Enquanto que quando protege o rico, só ele ganha. Só ele ganha. O de cá termina, para poder o de lá ganhar, tem que tirar do de cá. Manifestar-se contra a exploração do pobre é um grande, maravilhoso, poderoso culto a Deus. Poderoso culto a Deus. Porque a gente estará trabalhando em favor daqueles que Deus ama. Ama muito. Entendeu? Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. João, capítulo 4. A experiência de Jesus com a mulher, né, samaritana. Irmã Ivete, bom dia. Muito bom dia. Então vamos ver aqui. Capítulo 4, nós estamos no versículo 33 e 34. Não é? Veja só, então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Por que fizeram essa pergunta? A gente viu ontem. É que quando eles voltaram da cidade, né, trouxeram comida, e aí eles passaram a incentivar: Senhor, aqui está comida, pode comer, vamos comer, estamos com fome. E eles diziam: não, só tem uma comida que me interessa. Provavelmente, Jesus viu a mulher ir para a cidade e, claro, o Jesus homem, né, ficou naquela ansiedade aguardando a chegada do pessoal. Entendeu? Então, essa ansiedade, vamos aguardar, né? Eles estão chegando. Nada de me ocupar com isso aí. A minha comida, né, vocês não conhecem, vocês não têm ideia do que é que me alimenta. Né? Mas ele estava aguardando a chegada, porque ela foi lá e falou para aquelas pessoas. Aí eles perguntaram: vem cá, alguém então deu alguma comida para ele se alimentar? Versículo 33. Então ele está sem fome porque alguém já deu comida para ele? Aí vem o versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quer dizer, é a ansiedade de cumprir esse papel, de atender a essa função que foi colocada para ele. Deus o enviou, não é? Ele era o próprio Deus, foi enviado pela graça, pelo projeto, pelo plano de Deus, para que ele pudesse pregar, falar, e agora criou-se uma oportunidade. Ali está a comida, mas tem alguma coisa que está chamando mais a atenção dele. E nesse momento, o grande alimento para ele não é aquele, o grande alimento são as pessoas que estão chegando. E eu preciso falar com elas. Eu preciso, né? Elas não ficarão aí me esperando eu terminar de comer para conversar com elas. Né? E isso aqui coloca, cadê? Versículo 29, versículo 30, né? Ela foi lá, falou com o povo da cidade, e o versículo diz assim: saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Então, esse poço, não estava exatamente dentro da cidade, mas estava próximo da cidade. Jesus ficou ali enquanto os discípulos foram comprar comida, alimento. Então, era um espaço pequeno e as pessoas já começavam a chegar. E ali estava o grande anseio de Jesus para poder falar para aquelas pessoas. Tá? Então, é nesse sentido que o versículo 33, 34 se coloca. A minha grande vontade, a minha comida realmente, o que realmente me alimenta é fazer aquilo que Deus programou, planejou para que eu cumprisse na minha função de enviado dele, de salvador, de pregador. Tá bom? Vamos aqui agora para esse recado aqui. Hoje é quarta-feira, é dia da gente falar sobre esse recado. O recado de Deus, o recado de Jesus, o recado da Bíblia aos ricos. Aos ricos, né? Quando a gente fala de rico, a gente não está falando de classe média não, viu? Classe média é um grupo de pessoas que pensa que é rica, porque ela se compara com a classe pobre, né? Então ela pensa que é rica. Mas se ela parar de trabalhar, ela passa fome. Entendeu? O rico é aquele semelhante ao caso da parábola de Jesus, que ele diz assim, daquele homem que
plantou e ele viu então muito ser produzido e ele disse, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um grande depósito para botar todos esses alimentos e eu vou poder agora para o resto da vida só folgar, só ficar tranquilo, porque agora eu tenho para o resto da minha existência, eu tenho como me sustentar, como manter a minha pose, a manter. Aí Jesus, na parábola diz, olhe tolo, hoje à noite eu vou pedir a tua vida, e o que é que você tem preparado? Né? Então, esse é um rico. Né? Agora, a classe média não é rica, a classe média são pobres com uma gordurinha a mais. Tá? Então, não tem nada de riqueza na classe média. Então vamos ver aqui os motivos. Por que Jesus falou para aquele rapaz? Aí é que entram então os recados. Por que Jesus falou para aquele rapaz? Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ou seja, e assim você vai conseguir me seguir. Né? Então, por que Jesus disse isso para ele? Nós temos falado de alguns motivos. O primeiro motivo, né, não se consegue servir a dois senhores. Segundo motivo, para ser de Deus deve ressarcir os explorados. É muito complicado isso para as pessoas. Terceiro, amor às riquezas é a causa de todos os males. Quarto, riqueza deixa o evangelho raso na vida de uma pessoa. Né? Quinto, ricos saem vazios diante de Deus. Eles não conseguem se encher, né? Porque já estão cheios demais também. Sexto motivo, ricos não são carentes de Deus. Tudo isso tem texto bíblico mencionando. Sétimo motivo, ricos não investem na eternidade. Tá? Oitavo motivo, amar como Deus quer, só sendo pobre. Entendeu? Porque se for rico, fica pobre. Como é que você quer amar como Deus quer que ame? E você consegue se manter rico diante de tanta gente pobre? Entendeu? Então, só sendo pobre. Ou só se tornando pobre. Né? Nono motivo. É impossível um rico ser salvo. Jesus avisou isso. Jesus alertou. Décimo motivo. Riqueza faz cair a pessoa, faz cair em tentação. Tá bom? Isso também é texto bíblico. 11º motivo. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Pronto, é o recado que nós estamos analisando. 12º motivo. Foi o que Zaqueu entendeu na conversão. Zaqueu. Não precisou ninguém falar nada. Naturalmente ele tomou a iniciativa. 13º motivo. A ganância impede estar preparado para Deus. A ganância, né? Aqui também, Lucas 12, 51 a 21. 14º motivo. Foi o que Jesus disse na parábola de Lázaro. Tá? Foi o que Jesus falou na parábola de Lázaro e do rico. Foi justamente aquilo que ele falou para, né, aquele jovem rico. Então, veio aqui alguns detalhes que eu coloco aqui. Se tivesse vendido, cadê? Se ele tivesse o rico da parábola de Lázaro, se ele tivesse vendido tudo e dado aos pobres, ficaria mais fácil ele chegar ao céu. Né? Ele não reclama, Senhor, por que eu estou aqui no inferno e Lázaro está aí no céu? Tá? Então a parábola vai trabalhar isso. Se ele tivesse vendido, feito aquela orientação que Jesus deu ao rico, ao jovem rico, né? Esse rico aqui estaria com a vida dele muito mais fácil para alcançar essa salvação. Então, veja só o resultado de ser rico. Então, anotei aqui algumas coisas. Primeiro, a parábola que Jesus conta diz que um mendigo cheio de chagas sentava à porta daquele rico. Então, vamos ver. O mendigo cheio de chagas demonstra exploração e insensibilidade. Tá? Mendigo cheio de chagas. Ou seja, aquele rico, vamos usar a experiência, né, do Brasil, não queria pagar imposto para não ter o SUS.
não ter saúde para todos. Entendeu? Queria, por exemplo, nós teríamos, né, para o SUS, nós teríamos 30% dos royalties do petróleo. 30%. Era 30? Era 30 ou 40%. Agora não me recordo se era 30% ou 40%, que é muita grana, que iria para a saúde. Mas os ricos estavam incomodados com isso. E o que aconteceu? Deram um golpe, assumiram essa situação e trocaram as leis. Então, esses 30% não vem para o SUS. Ele vai agora para o bolso deles, bolso dos ricos. Essa raça vai para o céu? Né? Então, a mesma coisa a questão lá. Lá estava aquele mendigo cheio de chagas, porque não tinha... o dinheiro estava sendo todo usurpado, né? Em vez de ser facilitado para cuidar das pessoas, estava sendo todo usurpado para o bolso deles. Então, gente assim não tem como ir para o céu. Se for para o céu vira um inferno, né? Porque se não for transformado esse coração, lá ele vai querer... E outra coisa, ele não faz isso porque são maldosos, não, são ruins, eu quero ser ruim, não é isso não. É que está no espírito, para ele aquilo é normal. Explorar do outro, tirar do outro. Como eu falei na estante, né? O meu dinheiro é mais importante do que o trabalho dele. Então, é natural que eu tome as coisas dele. Ele não pode ter coisas, eu posso. É assim, é natural. Para ele, aquilo não tem nada demais. Aquilo faz parte do sistema, né? Quem tem mais, quem não tem menos. É assim, na cabeça deles, é assim que funciona, né? Então, o mendigo cheio de chagas, isso mostra exploração e mostra insensibilidade. O texto diz que os cães iam lamber as suas chagas. Os cães, gente, para o judeu e na nossa cultura, né? Mais ainda na do judeu, o fato de cães, olha, cães era como se fosse assim uma coisa, não tinha aquele negócio de cães bonitos, né? Bem tratados, cães que come no prato do patrão, do dono, dorme na cama, não tinha isso não. O cão naquela época era Zé Ninguém, era coisa desprezível. Então, Jesus coloca na parábola que os cães vinham lamber as chagas daquele homem, né? Isso mostra, não é somente exploração e insensibilidade, não. Isso mostra indiferença. Não estou nem aí. O importante é eu me dar bem. Não estou nem aí. É indiferença. É ganância. Entendeu? Então, essa era a situação daquele homem, né? Que estava reclamando, Senhor, por que Lázaro está aí no céu e eu estou aqui no inferno? Ora, queria ir para onde? Para o quinto dos infernos? Porque não tinha para outro lugar para ir, né? O texto diz que mendigava à sua porta. Olha, aquele homem com muitas chagas, que os cães lambiam as suas chagas e vivia mendigando à sua porta, né? Ali, aos olhos dele, ele vendo, ele sabia do problema daquela pessoa, tá? Isso mostra alguém sem amor. Ora, veja só, o Espírito, quando está em alguém, ele produz amor. É fruto do Espírito, amor. Quando não tem, então não vai resultar isso. Era o que acontecia com aquele filho do cão lá, né? Com aquele coração duro que só queria enriquecer. O que mais? Mendigava a sua porta. Mostra também a ausência do Espírito e a ausência de conversão. Lembra o que eu falei? Que se alguém for querer agradar a Deus, né, com amor, vai ser difícil continuar rico, porque diante de tanta pobreza você vai sair como menino, como Zaqueu, distribuindo, porque você ama, você não consegue ver aquela miséria toda. Você vai tirar claro, você não vai ficar
Você não vai ficar miserável para poder resolver o problema do outro, mas você vai, né, dentro do possível, você vai estar participando. Porque, inclusive, o rico, ele tem dinheiro sobrando. Ele pode muito bem viver sem necessariamente ter toda aquela grana lá juntada, né? Principalmente para ficar subindo e descendo foguete, né? Subindo lá na atmosfera e despencando de lá. Brincadeirinha de rico, né? Gastando aquela fortuna toda, né? E se exibindo, mostrando para o mundo, olha, eu estou pulando, eu estou, né? Aquela coisa toda, precisa mostrar que está, né, nessa coisa toda. Então, mendigava a sua porta. O texto também diz que o mendigo desejava migalhas da mesa, desejava comer as migalhas da mesa. Isso aí tem a ver com sedução, tem a ver com o que o rico fazia, não fazia de uma maneira discreta, não. Ele seduzia, entendeu? Aí o outro ficava lá desejando, né? Sabe aquela coisa do babando, né? A boca cheia de água, vendo o outro, mostrando, se ostentando, não é, a sua riqueza, ostentando a sua condição, ostentando que ele olha, eu tenho condição de viajar, eu tenho condição disso, eu tenho. Então, o outro ficava lá ansioso, desejoso de comer as migalhas do pão dele, né? Então, só para você ver a qualidade, o que é a ideia aqui é o seguinte: o resultado de ser rico. Tudo isso é natural que aconteça quando a pessoa está nessa condição. É de produzir esse tipo de situação. Isso é natural. Não é nem porque eles querem, não, é porque faz parte do espírito do rico, né? Faz parte desse espírito ganancioso. Ele precisa disso, tá? Cadê que mais? Então, mendigava, deseja migalhas, né? A ostentação, seduzia, produzia engano, provocava e não atendia, né? Olhe, eu tenho, isso é uma provocação, eu tenho, mas não te dou, é só para mim, é só para minha casa, é só para minha família, você não pode, tá? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. E por causa disso é que esse resultado, não é? Essa é consequente daquela pessoa que tem esse espírito de riqueza. Tá bom? Então, esse é o 14º motivo. Por que Jesus falou para aquele rapaz: você quer ir para o céu mesmo, meu amigo? Você quer mesmo ser salvo? Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aí você vai ter condição, né? Você vai ter facilidade de me seguir. Foi por isso que ele falou isso. Tá bom? Vamos aqui para a declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Agora a gente já vai para um outro tópico, né? Sempre dentro, por enquanto, dentro do Deus, do único Deus. Então já vimos o primeiro tópico, agora o segundo diz assim: ele, Deus, é o Criador, sustentador, Redentor, juiz e Senhor da história. Deixa eu conferir aqui, né? E Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. A gente vai analisar cada um desses itens, tá? A gente vai falar, deixa eu falar só rapidamente aqui sobre a questão, tudo isso ele está falando na história. A história aqui é na ideia na existência humana, porque tudo foi criado, pelo menos a Bíblia mostra isso, tá? Pode ser que dentro isso aí faça parte entre as más compreensões que Moisés teve diante da revelação, tá?
Ele teve muitas más compreensões, pode ser que isso seja também uma delas. Mas a Bíblia, né, através de Moisés, mostra que todo o universo foi criado por um motivo: o homem. É como se fosse o ambiente que estava sendo criado para depois aparecer a coisa mais importante. Era um ambiente preparado para o nascimento, a criação do que era o mais importante, que era a criação da humanidade. Tá? Então, a existência, né, de todas essas coisas, então ele é criador. Essa é a ideia. Todos esses argumentos que vão ser mencionados aqui têm a ver com a existência humana antes mesmo dela, ou seja, desde o momento que ela foi imaginada por Deus até, né, toda a eternidade. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente vai falar aqui nesse segundo argumento, né, sobre a declaração doutrinária do Deus único. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que tem lá no Facebook. Né, alguma... Bom dia, Juliana. Bom dia. Prazer em vê-la mais uma vez. Então vamos aqui para o Facebook. Vamos ver. Deixa eu atualizar o Facebook para a gente ir direto para o culto de hoje. Deixa eu botar aqui na tela o Facebook. Tá aqui. Então vamos lá. Pronto, aqui está o culto de hoje. Ele está curtido, por enquanto, por Maria Arideia e por Ivete Espíndola. Né? Então, essas duas bênçãos já curtiram o culto de hoje. Sobre o dia de hoje, então, 24 de novembro, o mês é o mês azul, o dia é o dia do teatro de revista e do quadro auxiliar de oficiais do Exército. É dia do Rio Beberibe, em Pernambuco. É dia nacional da Semana de Oração pelos quilombolas do Brasil. Dia de combate ao câncer de pelo. Tá aqui. Ou deve ser o câncer de pele, né? Deve ser o câncer de pele. E dia dos rios. Dia Mundial da Ciência e da Cultura Científica. E Dia Internacional de Combate a toda caça predatória. Tá? Toda caça predatória, hoje é o Dia Internacional. O combate a toda caça predatória. Aqui tem um vídeo sobre... um vídeo estudo sobre as 12 partes do conteúdo bíblico. Aqui tem outro vídeo sobre a revelação divina, um vídeo estudo. Aqui tem um banner sobre a Anhanguera, aqui de Teixeira. Aqui tem algo que a gente conversou, né? A gente conversou ontem, se eu não me engano. Atos capítulo 2, 42 a 47, o cristianismo trigo persevera no ensino dos apóstolos e caíam na admiração social e muitos iam sendo salvos. A gente viu isso ontem. Aqui fala sobre, não é, uma sequência de informações dentro do Pastorado 4, né, que também é um link que vai trazer muitos dos conteúdos já juntados até agora. Aqui tem o projeto Atendimentos Sociais e aqui tem o culto de ontem, tá? O culto de ontem, ele foi curtido por... Deixa eu botar aqui os nomes. Ele foi curtido por Nilzete Vieira, Eliete Pereira, Valdenice Lisboa, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Então, essas queridas curtiram o culto de ontem. Tá bom? Muito bem. Deixe-me ver aqui. Deixa
Deixa eu dar somente uma revisada aqui, porque declaração, esse tema aqui, isso aqui é sobre Jerusalém. Ontem foi terça. É verdade. Ontem, na terça-feira, a gente então conversou sobre, né, sobre Jerusalém como igreja exemplo, né, da vida cristã. Então, a gente colocou essa postagem aí. Já falamos aqui do Facebook. Vamos agora para o nosso momento de oração, tá bom? O texto diz assim. O texto é um poema, tá? E esse poema resume a oração para este momento do nosso culto. O texto diz assim: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos, de fazer este mundo ser mais abençoado é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumento celestes de nos encaminhar. Pessoas maravilhosas que, de muitas maneiras e paixão, tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Deixa eu tirar aqui. Aí continua. Pedimos que nos uses do mesmo jeito que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor. Que nossa vida e convívio promova a felicidade em todos eles. Que sejamos tuas mãos e atenção no conteúdo deles, no cotidiano deles, e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome. Acorda a alma deles para o mal que promovem a outros. Que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome. Que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração através desse poema, tá? Nos lembretes que temos para hoje, lembrando que na descrição deste culto, você tem aí no link número 2, informando que hoje à noite vamos ter uma conversa com a Vânia. E ela vai estar falando também sobre família. Estamos encerrando uma sequência de estudos sobre família. A ideia é fim de um casamento infeliz, né? Primeiro trabalhamos como fazer com que o casamento infeliz se tornasse feliz. E depois estamos agora finalizando, conversando, não é, como fazer encerrar um casamento que já foi tentado de todas as formas para a felicidade e que não deu certo, porque não tem como ficar a vida
não é, carregando um casamento infeliz, tá bom? Todo mundo tem direito de ser feliz. Inclusive, quando a gente deixa, né, um casamento infeliz, a gente tem a oportunidade de descobrir alguma coisa melhor para a gente e dar oportunidade para outra pessoa também encontrar alguém que possa fazê-la feliz do jeito dela, não é? E assim por diante. Então, está coerente com a vontade de Deus de ver todo mundo alegre, todo mundo feliz. Não tem porquê, né, sermos angustiados, infelizes no nosso dia. A vida já é meia complicada e a gente ainda viver com outra coisa complicada, onde a gente deveria encontrar tranquilidade, paz, né, felicidade, a gente encontrar ainda mais desgostos. Então isso não tem sentido. Então estamos conversando sobre isso, estamos encerrando, estamos no penúltimo assunto, na penúltima semana, tá? E o tema é meu casamento acabou, o que é que eu devo fazer? Não, isso aí foi semana passada. O que estamos conversando e começamos, né, desde segunda-feira é o seguinte: que orientações dá para o marido depois que o casamento acabou? Que orientações dá para o homem, né, depois que o casamento acaba, tá? No link 10, 11 e 12, estamos falando lá informações sobre casa de apoio. Então, é uma boa opção para você conhecer melhor sobre a casa de apoio. E no culto matutino, a de amanhã, a gente vai estar falando sobre situações que deveriam nos incomodar no mundo, né? No mundo todo. Que situações deveriam estar nos incomodando como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem agradar ao Senhor, tá? E hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua profissão. Então, repensar o que fazer para que sua profissão lhe deixe mais feliz, mais realizado, né? Toda profissão pode fazer isso. É só a gente descobrir e colocar em prática algumas sugestões que surgirem nesse sentido. Tá bom? O que mais? Na sua rede social, divulgue que a igreja é um hospital aberto de amor. É um hospital de Deus, né? E aí é aberto permanentemente para ser bênção na vida das pessoas. Tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui a música e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos que conviverem com você, tá bom? Então, Deus abençoe.